Dom espiritual de línguas. Tá vendo aí, né? O slide, né? Apareceu para vocês. Sim, aqui aparece. Dom espiritual de línguas. Ele está no conjunto de dons, de 9 dons, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, de 1 a 11, né, o apóstolo Paulo ele faz uma relação dos dons espirituais ali, é uma das relações que ele tem ali, e ele fala sobre esse dom, ele diz, para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Né? Então, a capacidade dada por Deus é um dom espiritual, os dons do Espírito Santo são contemporâneos, todos eles, portanto, o dom de línguas é um dom contemporâneo, é um dom que qualquer pessoa da igreja, se for essa vontade de Deus, pode receber esse dom. E o que significa, então, ter o dom de línguas? Então, a definição é que o possuidor do dom de línguas recebe a capacitação de Deus para falar em línguas estranhas ou ininteligíveis, né? Ou seja, línguas que as pessoas não conseguem compreender, inclusive aquele também que fala também não tem, a não ser que ele tenha o dom de interpretar, e ele fala, portanto, de mistérios para o louvor e a glória de Deus, e que serve para a sua própria edificação. Então, os dons são dádivas de Deus e são derramados conforme a vontade de Deus para a edificação do corpo. Ou seja, os dons são derramados, né, não são derramados aleatórios, são derramados com um propósito. Deus tem um propósito do porquê que ele dá um dom para essa pessoa, um outro dom para outra pessoa. E, como eu disse, todos os dons são contemporâneos, portanto, por mais que não seja usual a utilização desse dom, o dom de línguas, pelo menos para nós, igreja presbiteriana, igreja reformada, as igrejas históricas, mas é um dom espiritual que pode, sim, ser derramado sobre qualquer um de nós. Eu conheci, na minha trajetória, no meu ministério, eu conheci uma pessoa da nossa igreja que tinha esse dom, né? Isso foi lá em Piracicaba. A única pessoa, né? Na verdade, são duas pessoas, uma em Piracicaba e uma em Mogi-mirim, que tinha esse dom, né? E que usava esse dom de acordo com aquilo que nós vamos aprender aqui e conversar, né? De acordo com aquilo que a Bíblia orienta, como deve ser exercido esse dom de línguas. Então, esse dom, ele está numa lista de 9 dons que são chamados de dons de manifestação. São dons, assim, sobrenaturais. Essa lista, que está em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas estranhas e interpretação. E eles estão intimamente ligados a essa manifestação extraordinária do Espírito Santo. E sobre esse dom, né, é diferente o estudo desse dom daqueles outros que a gente passou. Não dá para a gente elencar aqui quais são as características do possuidor desse dom. Ou seja, esse dom é um dom que é derramado, a pessoa manifesta isso, ou ela não manifesta. Então, não tem essa questão de uma característica que você vai identificar. Olha, né, por essas características, eu, né, desconfio que essa pessoa tem o dom de línguas. Não, é algo específico. Se ela recebeu, ela vai falar em línguas estranhas, e todo mundo vai ficar sabendo, quer dizer, se ela manifestar isso dentro da igreja, ali num culto público. Senão, as pessoas vão saber, como essas pessoas que eu disse que eu conheci, esses irmãos aí lá dessas igrejas, que eles faziam isso na sua devocional, né, no seu momento íntimo ali com Deus, lá na sua casa, aí que eles se manifestavam, né, com esse dom, ou exerciam esse dom de línguas, tá? Mas pode ser derramado, você pode pedir. Eu lembro que no começo do meu ministério teve uma pessoa que falou que Deus tinha revelado para ela, né, uma pessoa que chegou lá na igreja, começou a frequentar a igreja, ela veio de uma igreja pentecostal, e ela veio um dia conversar comigo e disse que Deus tinha revelado para ela que eu falaria em línguas.
né? Eu falei, tudo bem, então vamos aguardar. Se Deus falou com você, acredito que ele vai falar comigo também e vai mostrar isso para mim, né? E eu vou falar, então, em línguas, né? Então, até hoje, não consigo nem falar. Já fiz curso de inglês, de espanhol, e não consigo falar outra língua, quanto mais uma língua estranha, né? Então, né, até hoje, essa profecia dele não se cumpriu, né? Diz que profecia você tem que, como é que fala? Existe o critério, né? Duas coisas para você saber se uma profecia ela é verdadeira ou não. Uma, se ela está de acordo com a palavra de Deus, e a outra é que ela se cumprir, né? E até agora não se cumpriu, então vamos aguardar, né? Se vai ter esse dom de línguas aí. Então, assim, mas pode-se pedir a Deus. Se Deus vai dar, se Deus vai derramar, isso é igual os outros dons. Deus pode dar, como também não, porque Deus tem um propósito. Agora, entendendo bem essa questão do dom de línguas em relação ao Pentecostes, porque quando se fala em dom de línguas, logo vem à nossa mente o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, onde eles começaram a falar em línguas ali e as pessoas entendiam na sua própria língua aquilo que estava sendo falado. Então, há muita confusão em relação a isso. E eu queria, né, começar por aí. Então, lá em Atos 2:11 diz assim: uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, quando ele elenca as 17 nações ali que estavam presentes lá em Jerusalém. Alguns são de Creta e outros da Arábia, e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Então, o Novo Testamento parece nos ensinar que essas línguas, né, o dom de línguas pode ser de línguas estranhas e línguas também compreensíveis, né? Ou seja, falar, quem sabe, um outro idioma sem que você tenha estudado e se preparado para isso. Será que isso realmente acontece? Existem pessoas que acreditam dessa maneira, que essa língua, o dom de línguas tem a ver também com você manifestar, ou seja, falar um outro idioma sem que você tenha estudado isso, mas que Deus faz isso com você para que você cumpra um propósito de Deus do anúncio da palavra. Vamos ver o que é, né, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. No texto de Atos 2, então parece que o fenômeno das línguas foi compreensível, porque, como diz o texto ali, havia 17 nações presentes ali naquele dia de Pentecostes, eles ouviam os discípulos e discípulas de Jesus, eram 120, lembram-se disso, que estavam ali na casa, aguardando a descida do Espírito Santo, e eles falaram em sua própria língua materna acerca das grandezas, né, das coisas grandes que Deus havia feito, ou que Deus estava fazendo. Então, há os que pensam que o milagre também não estava necessariamente no falar em línguas, mas no ouvir, ou seja, o milagre se deu, né, naqueles que ouviram e compreenderam aquilo que estavam falando, ou seja, os discípulos falaram na sua própria língua e as pessoas que ouviram na sua própria língua. Então, o fenômeno, o milagre aconteceu aí. Então, não foram os discípulos que falaram num outro idioma, mas foram as pessoas que receberam aquela palavra que entenderam no seu próprio idioma. Então, aqueles estrangeiros presentes no dia de Pentecostes. Então, é provável que tenha sido isso, ou seja, que eles tenham recebido realmente na sua própria língua e que o Espírito Santo ali capacitou-os para ouvir na sua própria língua. Mas o que o texto diz é que os discípulos e discípulas começaram a falar em outras línguas. Então, pode ser que o milagre foi realmente dos discípulos falarem outros idiomas. O fato é que foi uma manifestação maravilhosa, sobrenatural do Espírito Santo, e eu vejo aí uma diferença com o que aconteceu no dia de Pentecostes e a manifestação do dom de línguas. Na relação dos dons, o apóstolo Paulo fala em dom de línguas estranhas, portanto, são línguas ininteligíveis, ou seja, que não dá para você compreender.
Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi uma manifestação do Espírito Santo, na qual os 120 seguidores de Jesus falavam e eram compreendidos por alguém na sua própria língua. Lá em Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, falaram em outras línguas, mas não falaram em línguas estranhas. Tá? Então, por isso que para mim tem uma diferença aí, nesse fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes e o dom espiritual de línguas estranhas. Tá? Oi, Breno. Pode falar, pode perguntar. Então, fazendo uma pontezinha aí, lá na Torre de Babel houve uma confusão, né? E antes Isso. todos falavam o mesmo idioma, né? Exatamente. Eles falavam todo o mesmo idioma e, de repente, começaram a falar idiomas diferentes. Diferente, né? Aí, Agora é já um evento diferente, né? São idiomas diferentes e todos entendiam. Isso, exatamente. Né? E assim, o que eu estou querendo dizer é que esse fenômeno ali no dia de Pentecostes é diferente, para mim, no meu entendimento, do dom de línguas, porque o dom de línguas tem a ver com línguas estranhas, línguas incompreensíveis. Já nesse fenômeno do Pentecostes, não, falaram em outras línguas nas quais as pessoas entendiam, então recebiam, né, e compreendiam aquilo que estava sendo falado. Não precisava de um intérprete, não precisava de alguém para interpretar aquele fenômeno que estava ali acontecendo, porque eles recebiam na sua própria língua. Então, todos que estavam em Jerusalém eram judeus, oriundos de várias nações, portanto, eles sabiam falar o hebraico, sabiam falar também o aramaico, mas quando os seguidores de Jesus falaram, eles ouviam no idioma das nações nas quais eles moravam. Então, é uma manifestação do Espírito Santo, é uma manifestação sobrenatural de Deus. Tá? Podemos dizer que foi um milagre, para que todos entendessem ali a palavra, a mensagem que estava sendo colocada ali, ou seja, daquilo que eles estavam falando, glorificando a Deus, falando das grandes coisas de Deus. Tá? Não era ainda a mensagem que Pedro pregou. Você pode ver no texto, você vai lendo ali, eles receberam essa manifestação do Espírito Santo, falaram ali das grandes coisas que Deus havia feito, portanto, era um momento de glorificação, de exaltação, de adoração a Deus, de oração a Deus, e as pessoas que estavam lá entendiam na sua própria língua, e passado isso, Pedro, então, ele pega a palavra, e aí Pedro começa a pregar, a anunciar. Tanto é que tem o sermão de Pedro lá do dia de Pentecostes, o sermão está escrito lá no texto, portanto, ali, já Pedro estava falando, e as pessoas estavam compreendendo aquilo que ele estava ali pregando, e acredito até que não foi só Pedro que pregou ali, todos que estavam ali ia pregando, Então, havia muita gente ali, quase 3.000 pessoas se converteu. Imagine, Pedro não tinha um microfone, um aparelho de som, os equipamentos de som que nós temos hoje. Então, portanto, todos eles no meio da multidão, estavam ali falando e passando a mensagem do Evangelho de Cristo. Já é um outro momento, porque o dom de língua não tem a ver com transmitir uma mensagem para conversão das pessoas, mas tem a ver com glorificação, tem a ver com adoração a Deus. Então, o livro de Atos são experiências vividas pelos novos convertidos lá no início da igreja. E Atos são, como já diz aí, são experiências. E experiências não podem ser usadas como regras, no caso da Bíblia, como doutrinas. Você vai encontrar doutrina, vai encontrar teologia, tá, nas cartas de Paulo. Ali Paulo vai realmente falar de teologia, vai passar para a gente doutrinas da igreja, mas o livro de Atos não. Atos são experiências, é o povo que ia se convertendo, ia tendo experiências com Deus ali, e nós não podemos pegar o livro de Atos como uma regra e dizer que nós temos que viver de acordo com o que eles ali faziam. Nós precisamos ter até aquelas experiências, podemos ter melhor aquelas experiências, só que nós temos que entender
como essas experiências devem ser tratadas na vida da igreja, e aí o apóstolo Paulo vai tratar isso nas suas cartas. No tocante ao dom de línguas, Paulo dedica todo um capítulo da carta aos Coríntios ali para ensinar sobre esse dom, porque veja que era um dom que trazia uma certa, podemos dizer, confusão, né, ou uma falta de entendimento lá na igreja de Corinto, que era uma igreja abençoada com muitos dons, mas que não sabia da maneira correta como exercer esses dons. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele mostra como deve ser exercido esse dom. Tá? Mas ele, desde o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai já falar, ele vai fazer menção desse dom e vai mostrar coisas importantes ali, de erros que estavam sendo cometidos pelos crentes lá da igreja de Corinto. Então, para a gente entender melhor aí, exercendo o dom, né, de línguas. Lá em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala do dom de línguas, edifica somente aquele que tem o dom. Ou seja, quem recebe o dom, né, somente ele é abençoado, vamos colocar assim. Edifica a si próprio. Esse não é um dom que, como os outros, edifica a igreja. Esse é um dom que edifica a si mesmo. Claro, está edificando a igreja porque aquela pessoa que recebeu, ela faz parte da igreja. E Deus tem um propósito de derramar o dom sobre a vida daquela pessoa. Mas não tem essa abrangência que os outros dons têm de edificar, desenvolver o corpo de Cristo ali como um todo. Então, lá em 1 Coríntios 14, de 1 a 4, diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor. Tá? Lembrando que em 1 Coríntios 13, Paulo fala lá sobre o amor. Está dentro desse contexto dos dons, no exercício dos dons em amor. E ele diz: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas, ou seja, mistérios. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Então, para explicar isso, Paulo usa de duas metáforas para ensinar a igreja. A primeira metáfora que ele usa é dos instrumentos inanimados, aí a flauta, né, e outros instrumentos que são tocados. E ele diz, lá em 1 Coríntios 14, 7 a 9, o seguinte: por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta, a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aí que sons ou notas desafinadas não conseguem transmitir uma melodia compreensível. Então, vai virar aí uma bagunça, mas não uma peça musical. Assim é com o dom de línguas, a não ser que tenha alguém com o dom também de interpretar. E sobre esse dom de interpretação a gente vai falar em seguida, tá? O que tem a ver, o que é também essa interpretação. Mas se não tem essa interpretação, se a pessoa que tem o dom de línguas, ela manifestar isso dentro de um grupo, as pessoas não vão compreender, não vão entender aquilo que está acontecendo. Tá? É a mesma coisa, ele faz essa, né, ele usa dessa metáfora dos instrumentos que, tocados de maneira errada, desafinados, também não vão atingir o seu objetivo. A segunda metáfora é da língua humana. Lá em 1 Coríntios 14, 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: no mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim e eu sou um estrangeiro para ele. Então, Paulo usa essa segunda metáfora aí, da língua humana, lembrando que é preciso pronunciar, então, palavras que sejam inteligíveis, que sejam compreensíveis das pessoas.
Se eu chegar na frente do povo de Deus e falar, por exemplo, começar a falar aqui, no caso eu não falo, mas se eu começasse a falar e tivesse, né, o domínio dessas línguas, falar em grego, ou então falar em hebraico aqui para vocês, se vocês não conhecessem esse idioma, vocês não iriam entender nada daquilo que estava sendo falado. Tá? Eu falaria um monte de coisas que seriam até coisas importantes, né, daquilo que eu estava falando, estava pregando, né, a palavra de Deus, só que não seria compreensível para vocês, porque vocês não dominam essas línguas. Ou então eu poderia também emitir um punhado de palavras enroladas e ninguém iria compreender. Até pessoas que têm, por exemplo, dicção ruim, fica difícil de entender, quanto mais falando em outra língua. Então, é inútil tentar aí falar com alguém que não entende nada da língua que nós estamos falando. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele usa dessas duas figuras para mostrar, ou duas metáforas, para mostrar que quem fala em línguas na vida da igreja está se fazendo compreender tão mal quanto alguém que toca um instrumento sem usar a harmonia ou a melodia. Então, ou como alguém que fala com uma dicção incompreensível, como dois estrangeiros querendo conversar um com o outro. Não dá certo. Então, o dom de línguas, ele é um dom específico, e aqui eu fiz essa diferenciação de Pentecostes para o dom de línguas, porque são línguas estranhas, é uma língua incompreensível, tá? Eu não sei se vocês já ouviram, né, alguém falar em línguas, e não estou falando dessa coisa de todo mundo na igreja falar, porque esses dons de línguas aí, eu fico meio desconfiado se realmente é dom de línguas ou não, né, porque há uma reprodução ali, todos falam iguais, então aí eu fico um pouco, né, com o pé atrás ali, se realmente aquilo é dom de línguas, dom do Espírito Santo, ou se é uma coisa da carne, uma coisa, né, que vem de cada um, do desejo simplesmente de falar. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas a pessoa que tem esse dom de língua, ela fala realmente uma língua incompreensível, é uma língua que você, né, você não consegue identificar, inclusive assim, falar, não, essa língua sei lá, é russo, é ucraniano. Não, é uma língua totalmente diferente, porque é justamente um dom, né, do Espírito Santo, e que serve para edificação própria, para edificação daquela pessoa. Deus sabe o que aquela pessoa está precisando, do porquê que está derramando o dom sobre essa pessoa. Agora, o apóstolo Paulo, ele coloca de uma maneira muito clara que esse dom tem que ser usado realmente com muito cuidado, tem que ser usado na intimidade, no seu momento devocional, e não necessariamente dentro da igreja. E ele vai, nesse capítulo 14, ele vai ensinar, né, para que possa ser entendido de uma maneira correta como exercer esse dom. Porque, assim, se o dom é um dom do Espírito Santo, então o mesmo Espírito que dá o dom é o mesmo Espírito que ensina também, através da sua palavra, como nós podemos exercer esse dom. Então, o dom de línguas é bíblico. É dado... Oi, quem está? Uma pergunta. Tamara falando, tudo bem? Oi, Tamara, tudo bem? Pode falar. Bom dia, irmãos. Duas perguntas. Uma tem a ver com esse conceito que eu tenho aqui na cabeça. O dom de língua seria, então, o Google Tradutor, ou seja, seria uma terceira coisa entre um estrangeiro e outro, né? O celular traduzindo. Ou o dom de línguas estaria em cada pessoa. E aí o dom estaria dentro da pessoa e não no celular, digamos assim. Porque assim, se você entender o dom de línguas, e há pessoas que entendem, né, no estudo, no preparo, eu li vários livros, assim, tem pessoas que entendem que esse dom de línguas tem a ver com línguas estranhas, que não existe nenhum Google Tradutor que possa, né, traduzir isso, e há pessoas que acham que num determinado momento, está numa determinada situação, o crente, né, ele pode receber aquele dom para falar num outro idioma, né? E aí transmitir a palavra de Deus para pessoas que sejam de um outro idioma.
E é isso que eu coloquei. Para mim, assim, eu tenho dificuldade de entender dessa maneira. Para mim, o dom de línguas tem a ver com línguas realmente que são estranhas, né? Língua dos anjos, né? Embora os anjos, quando apareceram aqui para as pessoas, eles falavam línguas compreensíveis, né? Mas talvez entre eles lá, eles falam... eles deveriam ter esse acesso, né? Exatamente. Talvez entre eles lá, eles falam uma língua, né, diferente aí, que é a língua, né? Porque Paulo faz menção disso, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, né? Então, tem a ver com essa questão porque está dentro desse contexto de línguas estranhas. Então, para mim, é uma língua totalmente estranha, na qual você não acha nem similar em lugar nenhum nesse mundo. Uma outra pergunta, pastor. Minha avó, né, era da Assembleia de Deus, e eu sempre frequentei desde criança, acompanhando ela também pela idade. E o convívio, né, com essa ideia de línguas sempre acontecia. E por um tempo houve até um sofrimento, né, porque eu relacionei a presença do Espírito Santo apenas quando se tinha o dom de línguas. Então, eu levei um certo tempo para entender que o Espírito Santo não era o dom de línguas, né? Mas até então, como criança, era o que eu compreendia. E o pior, né? Negligenciava os dons, de fato, que eram do Espírito Santo na minha vida, e não o dom de línguas que eu não recebi. Mas, enfim, quando havia essa manifestação na igreja, né, era um movimento muito grande, era um calor muito grande que envolvia todos os irmãos. E eu perguntei, né, e sempre fui presbiteriana, né, e eu perguntei, puxa, mas quem é que vai traduzir? Eu já, cara de pau, perguntando ali para minha avó, falei, quem é que vai traduzir o que estão falando, né? E ela, né, na sua sabedoria, falou, olha, o anjo da igreja vai trazer a palavra, e a palavra de Deus vai traduzir aquilo que eles estão falando. Então, essa foi a resposta que eu recebi da minha avó, e essa é a dúvida. Seria possível dizer que as pessoas falando ali, até porque dentro dessa passagem em que acontece, né, o Pentecoste, as pessoas compreendiam nos seus próprios idiomas. Seria possível, então, dizer que o que eles estavam fazendo, né, que eram glorificar a Deus em outros idiomas, como as pessoas entendiam, seria isso que aconteceria? As pessoas estão glorificando ali na igreja e o anjo ou outra pessoa específica que Deus queira usar se levantaria para traduzir por meio da palavra? Seria isso? Existe, assim, alguma confusão em relação a isso, porque, na verdade, nem você usou até o termo traduzir. E o dom que a pessoa recebe, que pode receber também, além do dom de língua, é o dom de interpretar. É diferente da tradução. Tá? E nem sempre a pessoa tem as duas coisas. Nem sempre tem. Tanto é que o apóstolo Paulo, no decorrer disso tudo, eu vou passar isso, o apóstolo Paulo, ele coloca, olha, se for falar na igreja, se alguém tem dom de língua, que fale 2 ou 3, e se tiver alguém que interprete. Se não tiver, que fique calado. Nem fale, isso mesmo. Fique calado, ou seja, porque não vai edificar, não vai servir para nada. Isso pensando na igreja como um todo, é isso que ele está dizendo, porque serve para edificação pessoal. Não é? Então, uma outra coisa também que as pessoas, às vezes, as igrejas que trabalham muito com essa questão do dom de línguas, elas veem esse dom como se fosse uma coisa que toma as pessoas, que o Espírito Santo ali parece que toma as pessoas e as pessoas começam a falar sem ter controle daquilo que está sendo falado. Tá? E eu também tenho muita dificuldade com isso, porque essa coisa de que controla, como se fosse um espírito que vem e toma conta. Eu ia até fazer um comentário sobre isso. Na verdade, isso é uma herança cultural afrodescendente, isso é um problema. Isso, exatamente. Porque não tem diferença nenhuma da macumba para o que acontece ali na igreja, é uma herança, né? Não é cristão. Isso acontece no terreiro. No terreiro é que as pessoas até usam o termo cavalo, né? Elas são o cavalo dos espíritos ali que, né, monta as pessoas, e as pessoas fazem coisas e não sabem depois o que fez. Tá? Então, para mim, isso não tem a ver com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é de confusão.
não é? Exatamente. Tá? E nem coloca você também numa situação que vai te envergonhar. Né? Então você, aquelas manifestações coletivas nas igrejas que fazem isso, respeito, tudo, mas como eu disse, eu vejo com muita dificuldade, porque assim, as pessoas fazem, talvez não porque elas têm realmente o dom, mas porque é colocado aquilo que você disse no início, é colocado que se você é batizada no Espírito Santo, tá? Ou você tem o Espírito Santo, você tem necessariamente que falar em línguas. Se você não falar em línguas, você então está fora, você não faz parte desse grupo seleto que tem o Espírito Santo, que é a segunda unção. Os pentecostais trabalham dessa forma, que é uma segunda unção, e essa segunda unção, então, que capacita você a falar em línguas, que é uma evidência do batismo do Espírito Santo. E não existe nenhuma comprovação bíblica para isso. O livro de Atos, aconteceu, como eu disse, aconteceu pessoas que receberam ali o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, e daí, então, é tirado, é feito uma teologia dizendo que todos que têm o Espírito Santo ou recebem o Espírito Santo têm necessariamente que falar em línguas. Mas, como eu falei, Atos dos Apóstolos são atos, são experiências. Experiência você tem uma, eu tenho outra, né? E no estudo dos dons, fica muito claro que nem todos têm o mesmo dom. Verdade. Então, o Espírito Santo, ele é livre para escolher as pessoas de acordo com o propósito, com aquilo que a igreja realmente precisa e necessita, tá? Mas semana que vem eu vou estar falando um pouco mais sobre isso e mostrando, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele explica muito bem, né, como deve ser exercido realmente ou entendido esse dom de línguas. Ok? Ok. Du ia perguntar uma coisa? Não, já foi. O senhor colocou aí essa questão dos pentecostais, que eles colocam a evidência de falar em novas línguas como o selo da promessa, né? Exatamente. É o que valida, é a chancela de que você é batizado mesmo pelo Espírito Santo, é a evidência dessas línguas estranhas. E aí, se você não tem, você vai procurar. Ó, só para a gente encerrar, eu já fui, no tempo de seminário, a gente faz alguns laboratórios, então a gente ia nas igrejas, várias igrejas aí, eu fui em igreja pentecostal, que eu estava participando do culto, e aí chegou um momento que as pessoas falaram assim, quem quer falar em línguas, que vem aqui à frente. Eu falei, eu vou, né? Eu fui lá na frente. E aquela musiquinha assim, sabe, aquelas musiquinhas tristes, né, que vai colocando para te emocionar. E aí chegou uma pessoa do meu lado, assim, ela me abraçou, assim, falando no meu ouvido, assim, sabe, lá no fundo do meu ouvido, assim, e fala assim, repete comigo, glória, 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 e vai mais rápido, vai mais rápido. Aí todo mundo está falando ali uma língua enrolada ali, você começa a reproduzir também. Você entendeu? Então, isso é uma indução, vamos dizer assim, mas não um fenômeno realmente do dom de língua. Então, eu não duvido que tenha pessoas nas igrejas pentecostais que falam em línguas, não duvido disso, mas eu tenho dificuldade de entender que todo mundo ali está falando realmente língua, até porque é tudo muito igual. Pode ver, se você reparar nos sons que saem ali, é tudo muito igual. Né? Então, parece uma repetição daquilo que está sendo falado do que realmente o dom de língua. Eu acho que essa semana agora, que nós estamos, que se encerrou ontem, todo mundo que tem WhatsApp começou a falar língua estranha. É só mandar um áudio e colocar vezes 2 aí. É verdade. Fica igual língua estranha. Fica bem engraçado, né? Gente, agora, o quanto isso causa ansiedade, né, gente? O quanto isso causa tristeza. Eu me lembro que todo adolescente dava problema, né? Dá um tipo de revolta. Mas eu me lembro que na minha adolescência, com 14, 15 anos, minha mãe ficava louca, porque eu pegava os ônibus sozinha, partia para outro município, voltava de madrugada nas vigílias, né? Uma moça jovem. E você é louco. E eu falava, não, eu quero esse negócio aí. Porque se é o selo e eu pertenço, olha que coisa louca, né? Eu quero. Exato. Eu quero. E aí eu fui por muito tempo. E fiquei triste por muito tempo. E aí, Tamara, eu acredito até que muitos são inconscientes. Você acaba forjando esse dom.
para que você seja, para que você se aceite como escolhido de Deus mesmo. Como pai, e para que você seja aceito no grupo. Então, é muito perigoso isso, né? Então... Mas isso acontece direto. Eu, como sou meio rígida nesse sentido, eu falei, gente, na verdade eu não vou fazer, não. E o povo vinha, dava essas sugestões mesmo. Então, eu confesso que esse eu não recebi, mas eu já entendi que Deus me recebeu e isso me basta. Com certeza. Aliás, o batismo do Espírito Santo que a Bíblia coloca é a conversão, né? É quando você recebe realmente o Espírito Santo. Paulo até disse, se você não tem o Espírito, você não é de Cristo, né? Então, Exatamente. todo aquele que se converte, que recebe o Salvador, ele é batizado, né, no Espírito Santo. Só que a gente não usa esse termo, porque é um termo que os pentecostais se apropriaram dele e colocaram como uma segunda unção, né, na qual a evidência é o dom de línguas. Então, aí causa essa confusão, esse mal entendido em relação ao dom. Gente, tá? Então, vamos parar por aqui, já são quase 10 para as 10, eu preciso correr lá para a igreja lá, tá bom? Deus abençoe vocês, até daqui a pouco. Amém, pastor. A gente continua semana que vem aí, sobre entendendo melhor esse dom de línguas e como a Bíblia ensina como deve ser exercido esse dom de línguas. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Bom domingo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.